Porque o fungo, gente, uma coisa importante. O fungo, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Ele cria um biofilme, que é uma forma dele resistir aos medicamentos que são usados contra ele. Por isso que muitas vezes o relato de vocês é o quê? Vamos trazer para candidíase, que muitas vezes é o mais comum. Tenho candidíase de repetição. Fui lá no médico, ele passou o remédio, eu tomei o remédio, daqui a pouco fiquei bem, um mês depois voltou. Fui no médico, tomei o remédio, voltou. E ficam nesse looping, nesse ciclo infinito. Mas por que a danada da candidíase está voltando o tempo todo? Uma, porque esse fungo está ficando cada vez mais resistente. Outra, esse fungo está acabando com a tua imunidade, porque quando a gente mata esse fungo, ele libera um monte de toxinas no nosso corpo. Então isso vai acabando com a nossa imunidade, você vai abrindo outros quadros e outras doenças ali de repetição. Então é difícil alguém que tem uma candidíase de repetição, por exemplo, ter só a candidíase. É aquela pessoa que está com a imunidade afetada, é aquela pessoa que tem infecção urinária de repetição. Já ajudei várias mulheres que chegaram para mim com infecção urinária de repetição e, na verdade, era síndrome fúngica. Quando a gente investiu em tratar a síndrome fúngica, a infecção urinária melhorou. Por quê? Porque é a mesma competição, a nossa mesma defesa ali para os fungos é a mesma defesa para a Escherichia coli, que é a da infecção urinária, né? Então, se eu não tô conseguindo ter uma defesa para os fungos que estão proliferados, eu também não consigo me defender. Meu sistema imunológico também não consegue prevenir que eu tenha infecção urinária de repetição. Olha o problema instalado aí. Você tá com síndrome fúngica, ninguém nunca nem te falou que era síndrome fúngica, mas você tá tratando só infecção urinária de repetição. E tá tratando como? Com remédio. Eu tomo remédio, eu tomo remédio, eu tomo remédio. Já tive 2 pacientes que chegaram no quadro praticamente de sepse por conta de infecção urinária. Por quê? Porque ninguém olhou pra microbiota intestinal delas. Então eu tô aqui pra te dizer que se você sofre com infecção urinária de repetição, se você tem pano branco, se você tem muita alteração de humor, se você tem muito corrimento, se você tem micose, desidrose, tudo isso precisa de tratamento, e tratamento certo. Tratamento para quem? Para os fungos. Tratamento para quem? Para o teu intestino, que é a base de tudo. Então eu preciso tratar essa microbiota. E tratar a microbiota, gente, não é só fazer cocô todos os dias, porque muitas vezes a gente acha assim: eu faço cocô todo dia, então meu intestino tá ótimo. Não necessariamente. Você pode fazer cocô todo dia e não ter uma microbiota tratada. O que é essa microbiota? São as nossas bactérias, boas e ruins. Uma microbiota tratada, uma microbiota saudável é ter muito mais bactéria boa do que bactérias ruins. Isso é uma microbiota tratada. É essa microbiota tratada em mais bactérias boas que nos protege. É ela que protege o nosso sistema imune. É esse sistema imune que vai impedir que você tenha um monte de doença ao mesmo tempo. É esse sistema imune que vai te impedir que você tenha candidíase de repetição. É esse sistema que vai impedir que você abra doenças autoimunes. É muito comum pessoas com síndrome fúngica abrirem doenças autoimunes. Muito comum. Muito comum. Então, quem te protege é o teu intestino. A pergunta que eu te faço é: e aí? Será que o teu intestino está tratado? Você sofre com muitos sintomas? Quem aqui está dizendo que sofre com vários desses sintomas? Vocês acham que vocês têm hoje uma rotina alimentar saudável que protege vocês? Ou a rotina alimentar de vocês não está protegendo, está prejudicando a saúde de vocês? A alimentação, ela é muito mais do que come, não come para emagrecer ou para ganhar massa. A alimentação é ela que vai garantir a tua imunidade. Não adianta usar o remédio para tampar o sintoma. Eu tenho candidíase. Qual foi o motivo da sua candidíase? Vai adiantar eu dar o remédio e não mudar meu estilo de vida? Eu não mudar o meio? Eu não tratar o meu intestino? Então é essa base que vocês têm que entender. Se eu tenho hoje vários sinais e sintomas, se eu estou me identificando com o que a Lari está falando aqui, eu preciso aprender a cuidar da minha alimentação de forma que ela se torne protetora, a cuidar da minha microbiota intestinal. Então eu preciso dar alimentos que ajudem o funcionamento da minha microbiota, que muitas vezes a gente fala, né, são os prebióticos. Eles servem de comida para as bactérias boas, que são os probióticos. Então já falei isso para vocês também em outras lives. Probiótico ajuda, mas não adianta só tomar o probiótico se não muda o meio.
alimentação, rotina, manejo do estresse. Então é uma junção de coisas que vai fazer com que você reduza seu pano branco, que vai melhorar essa mudança, né, de humor toda hora, que vai melhorar o teu corrimento. Então são um conjunto de coisas aí que vai melhorando tudo isso. Então esse é o ponto. O intestino é a base. Opa, eu preciso tratar meu intestino. Tratei meu intestino, isso vai começar a fazer melhorar muita coisa. Vai melhorar a minha imunidade, vai melhorar a minha síndrome fúngica, vai melhorar os meus sintomas. A grande questão que eu quero conscientizar vocês é que não basta somente para síndrome fúngica ter uma alimentação saudável. Eu preciso atuar nesse fungo para te ajudar a reduzir essa vontade de comer doce. Eu preciso atuar nesse intestino para te ajudar na vontade de comer doce. Mas querem ouvir uma coisa, por exemplo, que é super diferente quando o paciente tem síndrome fúngica? Eu já postei até isso uma vez no Instagram. Os cítricos. Fungo ama alimentos cítricos. Então, se vocês hoje têm um consumo grande aí de laranja, tangerina, acerola, frutas cítricas, eles amam. Então, nesse momento, enquanto a gente estiver em tratamento para a síndrome fúngica, suspendam as frutas cítricas. Comam outras frutas. Nesse momento inicial, eu vou suspender o cítrico. Saiam daqui hoje entendendo que esse intestino é a chave de vocês. É ele que vai destravar vocês, a imunidade, a saúde. Sabe o ponto de partida? Cada um tem o seu. Eu não coloquei pra vocês dizendo que o meu órgão de ataque é o meu fígado e eu tô dando um suporte maior pro meu fígado? Quem tá se identificando aqui hoje dizendo que fica com o intestino vários dias preso, constipado, a chave de partida hoje para vocês melhorarem esses sintomas da síndrome fúngica não é tomar um remédio só para síndrome fúngica. É começar a tratar esse intestino. Em alguns momentos o remédio vai se fazer necessário, mas esse remédio não vai tratar o meio. O meio é a alimentação. Eu corrijo a minha alimentação. Por que o intestino não funciona? É a primeira pergunta que vocês têm que se fazer. É por falta de água? É falta de fibra? O que está impedindo o meu intestino? É falta de exercício físico? Né? Não tem peristaltismo? O que está impedindo o meu intestino hoje de funcionar? Primeira pergunta. Se é falta de fibra, eu vou comer fruta, legume e verdura todo dia. Eu vou comer fruta 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e uma noite. Aonde der a vontade de comer doce, eu vou botar ali uma fruta dentro de alguma preparação, né? Vou tentar ir aumentando o consumo disso. Eu vou colocar legume e verdura no meu almoço e no meu jantar. Então, o ponto de partida é daí.